Deixa eu ver como é que eu chamo ela. Peraí. Belurão ou psico? Oh, Mallory. Olá, tudo bom? Logo, logo já vai começar a live. Oi, Giza, Aurelia. Vou tentar aqui adicionar a convidada especial. Peraí. Ué? Oi, pessoal, vai começar aqui a live, ó, que se chama Decida Vencer, com recursos simples em tempos de pandemia, tá? Eu vou chamar uma terapeuta floral chamada Janaíne Martins e vamos fazer aqui um debate sobre alguns recursos que são interessantes para trabalhar nesse tempo de pandemia. Então, deixa eu só chamar aqui a convidada especial e logo, logo a gente já começa o nosso bate-papo. A convidada não chegou ainda, mas a gente pode ir conversando. Eu bolei aqui algumas ideias que ela que me ensinou, na verdade, ao longo desse período que eu fiz terapia floral. Então, nós temos aqui alguns florais e, e a gente vai conversar sobre terapia floral, vou trabalhar alguns recursos com vocês, vou falar sobre meditação, vou falar sobre o Ho'oponopono, Grabovoi. Fiquem aí que eu só vou tentar chamar a convidada especial, que já já a gente começa. Vamos ver aqui. Já vai começar, vamos entrar aqui, já tá entrando, aguardando a terapeuta. Olá! Olá! Oi, Jana! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Ai, tá dando conversa uma microfonia, né? Tá dando um chiado, não sei do que é. Peraí, deixa eu mudar aqui minha internet. Tá. Eu tô me escutando também, com nenhum eco. Ah, agora melhorou. Vamos ver. Tá ótimo. Ih, Tá com coisa ligada aí? queres que eu bote Celular? Ou sou eu? Que sou eu. Não. Jana, obrigada pela presença. Minha primeira live, fiquei nervosa. Já comecei até a usar um consciências aqui. Ai, maravilhoso. Jana, eu bolei um monte de coisas aqui perto pra gente conversar. A Janaíne é minha primeira convidada especial. Eu te escolhi porque tu fez uma grande transformação na minha vida, que não foi só usar os florais em si, né, nesse processo terapêutico. Eu fiz algumas listagens de mudanças pessoais que eu acho que influenciariam muito para as pessoas nesse tempo de pandemia. Então, são recursos simples em tempos de pandemia. Então, Sim. eu queria ver se tu poderia se apresentar, enfim, falar um pouquinho da tua formação. Tá. Só me diz uma coisa. É que eu tô me escutando quando eu falo. Eu Dá só um escuto eco. uma vez. Será que não vai Será que não vai sair assim na na gravação? Acho que não. Tá. Tá. Então, meu nome é Meu nome é Janaíne, Janaíne, sou sou farmacêutica, sou sou terapeuta terapeuta floral floral há há mais mais de de 20 20 anos. anos. Ó, viu? Ó, O viu? Rafael O tá Rafael dizendo tá que ele também tá dizendo que ele ouvindo também tá duas ouvindo vezes duas o vezes som. o som. Ele precisa baixar o Tu volume. tá em dois equipamentos? Não, eu estou em um só.
Parece que o celular e o computador estão ligados ao mesmo tempo, não? Não, nem estou com o celular. Nem estou com o Ó, o computador. Vinícius também está escutando, Ai, guria, como é que a gente faz? Não, Eu é que não sei é como... por que que tá assim. assim. Quem sabe... A Eu terapeuta- abaixar o volume? Vou tentar baixar também. Peraí. Gente, Vê se segura agora aí, melhora. só. Quem sabe Eu fazer ao continuo vivo, me vamos ver ouvindo. se a gente consegue. Melhorou, gente? Dá um o volume? delay, o som aparece depois. E agora? Continua. Vamos ver se eles respondem. Põe fone de ouvido uma de vocês. Ai, eu Eu tô não sem tenho. recurso aqui. Mãe, tem fone de ouvido por aí? Bom, Jana, eu Tá acho que a no gente tablet? pode... Não, estou no celular. Então a gente pode fazer dessa forma, ó. Enquanto a minha mãe vai providenciar aqui pra mim, que eu não consigo sair, né? Eu queria só que tu falasse um pouco da tua formação, enfim, e assim a gente vai tentando Tá, dar continuidade na live, tá? Pode ser? tá bom. Então, falei na URGS em 97. Antes de eu me formar, eu já fiz meu primeiro curso de florais. Fiz um curso de 1 ano com o Dr. Mauro Crítico. E depois que eu me formei, ainda veio uma pós-graduação para cá. E eu ainda fiz também. Então, desde o início, eu já trabalhei com 6 sistemas de florais. Hoje eu trabalho com 9, se a gente considerar os quânticos juntos, né? Sim. E também sou reikiana. E sou homeopata, fitoterapeuta. Trabalho com várias práticas integrativas, sempre me atualizando, né? Sempre agregando. Esse aqui não vai pegar. Então, hoje em dia eu atendo online, né? Por causa da pandemia. Pode falar. Mas o microfone vai ficar bem. Eu acho que agora que vai ficar melhor. Jana, Fale. peraí. Tu tem que botar o fone em ti. Tá, agora melhorou o eco, gente? Só responda aqui pra gente dar continuidade rapidinho, pra não perder muito tempo. Jana, eu queria conversar um pouco contigo. O Rafa disse que resolveu. Ai, perfeito. Então tá. Jana, eu queria te dizer o seguinte, que eu sou muito grata pela transformação que tu fez na minha vida. Agora eu vou dar uma conversada e uma explicada sobre alguns recursos simples que eu utilizei nesse meio tempo da pandemia e que tu me ensinou também durante esse período que a gente fez esse processo terapêutico. Esse aqui, ó, é o 520. 520 é o dinheiro inesperado do Grabovoi. Então, o Grabovoi é um cientista russo que descobriu que determinadas numerologias ativavam o inconsciente das pessoas para alcançar determinadas coisas. Quando tu me comentou sobre o Grabovoi, naquela época, tu me disse, tem um Grabovoi 520, dinheiro inesperado. Eu te digo que eu duvidei, né? Duvidei, mas fiz. Então, assim, anotei num papel e fazia 520, 520. E foi incrível. Então, assim, eu acho que pesquisar Grabovoi na internet e tentar encontrar recursos... Tem paparazzi aí? Tem paparazzi aí? Aham. Ué, gente, filha é outra coisa, minha filha. Ai, sim. Enfim, tá vindo tudo pra cá, mãe. Tá. Até dá uma luz melhor, mas enfim, eu quero te dizer o seguinte: eu sou muito grata pelo teu compartilhamento sobre o Grabovoi. O 520 é algo incrível. E então, assim, não só isso, queria te dizer que com o trabalho dos florais e com a questão do Grabovoi para dermatite, eu curei a minha dermatite, sabe? Então, assim, eu acho que nem foi para dermatite que eu fiz os florais contigo, mas eu acho que uma coisa vai desencadeando a outra e as coisas vão fluindo, sabe? Não sei se tu queria falar, se tu lembra, mas na época tu me falou também sobre o Ho Oponopono, lembra? Lembro que tu tava... Porque, assim, né, pessoal, a Clarice chegou no consultório através de uma amiga que indicou, né, me indicou para ela, e ela fazia concurso, na época ela estudava para concurso, né? E claro que o estresse da ansiedade de estudar, aquela coisa rotina, que ela tinha que fazer a rotina, porque
ela tinha um curso que ela fazia, mas era algum turno, o resto ela fazia aquela rotina de tantas horas que ela tinha que estudar, né? E isso vai afetando a pessoa inteira, não é só uma parte, a gente é um todo, né? Então começou além da ansiedade, às vezes não conseguia render muito no estudo durante o dia, começou a ter uma dermatite, começou a outras questões também se incomodar com algumas Uhum. pessoas, menina no curso, algumas coisas assim. E aí eu disse para ela, não, quando tu tiver com alguém que uma vez, eu não vou falar nada, mas uma vez que uma pessoa te decepcionou, eu me lembro disso. E Tá. aí eu disse, quando tu pensar nessa pessoa, faz a oração do Ho Ai, é Oponopono, sinto maravilhoso. muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Eu tenho E uma ela começou surpresa a agora pra fazer, ti. ah, Olha o que eu consegui. Aqui vai sair invertido, mas aqui diz, é um ó, colarzinho do Ho é um Oponopono. colar do Ho Oponopono. Que Maravilhoso. Tô lindo! estreando agora na live. Eu acho que assim, que pedras, eu adoro a energia das pedras, né? Mas esse colar aqui tem todo um significado e o nosso significado juntas, né? De Ho Oponopono. Então, Ho Sim. Oponopono é o mantra de cura do perdão, sabe? Então, assim, eu acho que sempre quando a gente tiver que perdoar alguém, a gente tem que perdoar a si mesmo antes de qualquer coisa. Então, já fiz muito para as pessoas, assim. Por exemplo, não estava muito bem com determinada pessoa, aconteceu determinado atrito, e a gente fez o ponopono pensando na pessoa. Pensava e falava, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E também utilizei o Ho Oponopono escutando, né? Então, hoje eu Aham, posso a te dizer que eu oração. decorei facilmente o Ho Oponopono, assim. Acho que E é foi... impressionante porque aquelas coisas pequenas que nos incomodam, quando a gente faz a oração sabendo o que cada uma dessas Uhum. palavras querem dizer, né? Sinto muito por ter que passar por isso contigo, me perdoe por encontrar você nessa situação para a cura. Quando a gente entende o que cada coisa tem a Ah, sim. dizer, tudo aquelas, às vezes uma picuinha, uma coisa tão pequena, não perde o sentido de se manter a chateação, a incomodação com aquela pessoa. Opa! Ai, Desmaiou. caiu aqui, eu fui mexer. Com aquela pessoa com aquela incomodação, né? E é impressionante porque a gente olha para aquela pessoa que talvez às vezes a gente está com raiva do que ela fez pra gente e a gente só pensa olhando para essa pessoa assim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e parece que de repente do nada essa pessoa começa a amansar, ela começa a mudar, parece que aquela energia chega até a pessoa, né? Sim, E ela perfeito. muda um pouco o jeito com a gente e melhora. Uma Acho que a outra, gente também muda por isso, né? com certeza. Também do Grabovoi, eu te digo que eu utilizo quando eu tenho ou uma reunião ou algum momento em que eu vou ficar mais nervosa, assim, de harmonizar o presente, que é 71042. Eu faço muito isso. Então, antes de conversar com alguém sobre determinada situação, assim, eu já faço 71042, que eu acho que flui demais. Uma outra coisa também que eu queria te dizer é o consciências, né? Eu usava quando eu estudava para concurso, então ele ajuda na clareza mental, ajuda nessa questão de concentração, então eu consigo ler e estudar por muito mais tempo. Então, assim, ó, eu tava pegando alguns recursos aqui nesse período de pandemia e eu li este livro aqui, ó, Decida Vencer, enriqueça com a melhor fórmula de sucesso de todos os tempos. Então, assim, Esse eu não li ainda. é maravilhoso. É lançamento do Eduardo Volpato, que é um cara sensacional, assim. Então, assim, usava meu consciência só um pouquinho, já lia, e eu acho que, assim, a nossa live é Decida Vencer com recursos Simples. simples em tempos de pandemia. Então, eu acho que foi inspirado nele, no livro Decida Vencer. Eu acho que tem tudo a ver com essas formas simples, que é ler um bom livro, pesquisar sobre o Grabovoi, porque assim, o Grabovoi ele não é só o dinheiro inesperado, ele tem sobre inúmeras doenças, tanto é que eu me curei da minha dermatite só mentalizando os números. Aqui o dinheiro inesperado, anotem aí para ficar na vida de vocês. 520. Normalmente a gente lê algarismo por algarismo para que as pessoas, para não confundir e conseguir vibrar na numerologia, né? Uma outra coisa que eu também achei um máximo nesse período é que eu me ataquei da rinite. Entrei em contato contigo e a gente conversou. Ai, Joana, o que que eu faço? Enfim. Então, assim, para quem pergunta sobre os florais, tem floral para tudo, que todo mundo pergunta. Existe floral para tudo? Como é que é, Sim, Jana? sim.
Tem floral para tudo. A gente tem, o floral a gente trata a pessoa, né? Então a gente não trata a rinite, a gente trata a pessoa que desenvolveu a rinite. Então a gente interpreta qual é uma rinite por pó, ou por perfume, ou por mudança do tempo. Tudo isso a gente vai interpretar para criar a fórmula específica da pessoa, daquela situação que ela está passando. Às vezes é uma memória de uma situação que ela não gostou, porque o espirro, né, ele quer dizer, quer expulsar algo que tu não tá te cheirando bem, assim, Sim, sabe? Entre aspas, não está essa situação não está me cheirando bem, eu quero botar para fora. sim, É um jeito assim, de tu expulsar algo que te incomoda. Então, às vezes sim. não precisa nem, às vezes a pessoa nem identifica qual é o desencadeante, assim como poeira, pólen, mudança de tempo. Na verdade, o que está causando o espirro é a situação que se repete, ou de uma pessoa que incomoda ela, ou do mal-estar, de não se sentir à vontade. E aí aquilo simboliza na rinite. E eu me lembro, imagina, eu sofri de rinite a minha vida inteira. Quando eu era criança, eu chorava e dizia que quando eu crescesse eu ia trocar de nariz. De Imagina. tanto que eu sofria, eu vivia assada assim a cara, espirrava de manhã e de noite, eram os horários que eu espirrava. Durante a aula, fora de casa eu não espirrava, eu chegava dentro de casa e começava a espirrar. E Sim. nunca mais tive, assim, muito difícil. Eu tenho mais pelo frio, mas nos florais a gente tanto pode usar oral, como ainda botar no soro, né, e lavar o nariz por dentro, que aí já faz a limpeza Ah, eu mecânica, né, faço isso. arrasta É e impressionante. também já trata com floral nesse chakra esse chakra aqui, né, da terceiro olho é o chakra que é responsável por nariz e olhos. Imagina. É, eu E é faço muito bem, lavagem no nariz com soro fisiológico e coloco de 2 a 3 gotas desse floral, que é uma fórmula, né, específica. E eu achei ele maravilhoso, assim, é impressionante o quanto os florais mudam a nossa vida, né? E uma coisa vai desencadeando a outra. Então, assim, o que que eu pensei nesse meu processo, tá? Ah, eu parei com. Eu tinha parado com consciências, daí minha mãe começou a ver as lives, ai, tem consciências guardadas, vou começar a usar. Eu precisava muito terminar o meu artigo da minha pós em psicologia infantil. Eu estava com muita resistência, né? A gente fica truncado em alguma coisa que a gente não é, consegue fazer. E eu comecei a usar o Consciências e achei que ele foi fantástico. Eu consegui em uma semana fazer o artigo que eu tinha que fazer e eu achei ótimo. E também nessa questão de clareza mental, eu pratiquei agora nesse período de pandemia, a prática do desapego, de desapegos materiais. Agora eu já estou na terceira leva de desapegos materiais e acho que as pessoas deveriam mesmo entrar nesse processo, sabe? Por exemplo, eu comecei a ver um vídeo. Na verdade, tem uma série na Netflix não é série, é um documentário na Netflix sobre minimalismo, tá? uhum, Ali, tu começa a ver que realmente as coisas fazem sentido. Por exemplo, essa história de dois homens que eles começam a descobrir que a gente pode viver com muito pouco. Então é isso que começou a me desencadear assim coisas que reflexivas que fazem muito sentido. Então assim, minimalismo, teve até uma mulher que foi entrevistada falando sobre minimalismo e ela tinha, digamos assim, umas 10 peças de roupas no máximo, tá? Ela conseguiu jogar usa uma blusa, depois usa uma calça, durante 3 meses. E ela era uma empresária, enfim, então, assim, como ela ia na casa das pessoas, também para divulgar o trabalho dela, as pessoas nem reparavam que ela tinha essa troca de roupa, quer dizer, que ela repetia as roupas. Isso é interessante, né? Eu acho que nesse processo de desapego, a gente tem que parar de pensar que a gente tem que ter mais de um casaco, mais de uma coisa. Então, eu tô muito assim nesse processo, assim. E eu vejo e acredito muito que no processo de desapego as coisas vêm para ti de uma forma maravilhosa, né? Então, o que eu e tu abre penso, espaço para coisa nova chegar. abre Porque se tu tá espaço. cheio de coisa velha, não tem espaço para o novo. É isso, é exatamente isso. E é impressionante, assim, o quanto a gente tem. Quando a gente fica em casa, a gente descobre o quanto a gente tem de coisas, né? O quanto a gente É, tem, assim, de bens materiais, pode ser pode, não precisa ser, grandes coisas, mas eu digo assim, tu tem 2 caderninhos, não sei do quê, por que que tu não tem só um, sabe? Claro que, olha ali, ó, Rafa,
e damos espaço para agradecer o que temos. Sim, eu acho que eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu acho que o Ho Oponopono, essa prática do Ho Oponopono é maravilhosa. Eu acho que o fato de agradecer, o fato de agradecer libera aquele fluxo de receber, né? E também o Sim, de com doar. O certeza. ato de tu doar, tu acaba tendo as coisas em dobro, em triplo, nossa. E tudo é energia, né? Faz tudo fluir, assim. Com certeza. Eu me mudei há pouco tempo, né? Eu também dei muita coisa que eu tinha, porque quando a gente se muda, que a gente vê tudo que a gente tem, porque aí sai de tudo que é Sim, canto, né? sim. Então, eu fiz uma. Eu andei passando por uns processos de mudança e cada vez que eu me mudo, mais coisa eu me desapego. Eu dou muita coisa e livro, Ah, é essas ótimo. coisas ainda tem um monte, porque tem gente que Ah, desapega agora e eu dá lembrei pra uma mim. coisa. Olha eu, Imagina. tem gente que desapega e dá pra mim. Ai, guria, eu achei Aí eu ótimo. Peraí, deixa eu te contar um segredo, então. Eu estava namorando, o Eduardo postava sobre esse livro desde dezembro do ano passado, tá? Sobre o lançamento, enfim. E daí veio a pandemia e o livro foi lançado agora, se não me engano, em março, tá? E eu fiz a prática do desapego com os meus livros. Eu doei, eu acho que, não sei se a pessoa tá na live, mas eu doei para uma pessoa que disse que assiste a live. Eu doei por volta de uns 10 livros a 12, mais ou menos. E ganhei esse, assim, de presente. Então, assim, doe e que as coisas vão mudando, o nosso fluxo de energia vai mudando e talvez e a gente vai recebendo as coisas que a gente precisa para aquele momento, né? tem E que, é impressionante. tem que confiar no fluxo. A Impressionante, gente tem né? que aprender a confiar, né, nas Uhum. coisas que vão chegar para nós. É por isso que, tipo, o consciências. Deixa eu explicar para o pessoal que não conhece o que que é. Tá. Como é que você Consciências, tira uma gente, é um foto floral daqui? quântico, Da tá? Jana? Então, que ele aumenta a nossa consciência. Então, o nosso aqui e agora. E é isso que faz a gente estar. O fato de estar no presente, que é o presente, né? É um presente para nós. Então, Olha quando aí, eu a estou no pessoa abanou passado, ali, ó. Tatiane. quando eu Abanou, estou viu? no Ela ali é passado, do livro. Vai, desculpa. quando a gente está no passado, a gente está numa situação normalmente de depressão. Quando a gente está no futuro, a gente está na ansiedade. Pode E entrar. essas duas coisas não existem. A gente estar no presente é que faz, inclusive, a gente ter abundância. Porque se eu não estou vendo as oportunidades, se eu não estou ligada, se eu não estou confiando no fluxo, as coisas não chegam até mim. Ou, se elas chegam até mim, eu não vejo. Porque eu estou olhando para trás, ou estou olhando para frente, eu não estou olhando para agora. Né? Então, Uhum. o Consciências é um floral quântico que ele amplia a capacidade cerebral, aquela parte do cérebro que a gente não usa, né? Que já dizem que a gente só usa que uma porcentagem pequena da nossa capacidade cerebral. Então, ele desenvolve nas pessoas maior, Ai, desenvolve nas ó. pessoas as suas virtudes, né? No sentido do potencial de cada um. Então, é uma coisa que acontece também, melhorar a autoestima, melhora o foco, a concentração, a percepção das oportunidades, a intuição. Eu estava fazendo uma live, a moça me falou que ela também vê mais quem é que está mentindo, ela percebe mais claramente se a pessoa está mentindo para ela. Então, melhora até assim, tipo, mediunidade, intuição, assim, é uma Imagina. coisa que flui. E aí a gente começa a potencializar tudo que a gente bota a nossa intenção. Por isso que é tão importante pensar no que a gente está focando. Se a gente vai pensar que a gente quer vencer, a gente está focando no fracasso das coisas que não deram certo ou no objetivo onde eu quero chegar. Ah, sim. Né? E o Consciências é um floral que amplia isso também. Por isso que junto com essas outras técnicas que tu usou, do Grabovoi, mentalizar os códigos numéricos, tudo isso é amplificado, porque o cérebro tá mais amplo, tá como se fosse uma aura maior, assim, uma antena mais captando mais longe. Então, o Consciências é tudo de bom, né? Eu aconselho todo mundo, ainda mais nessa fase de pandemia que a gente tem que se Com reinventar, certeza. é muito importante, muito importante. É carro-chefe. Deixa eu te contar um segredo do 520 aqui. Eu fui numa banca de flores que vendem aqui em Porto Alegre, flores, e daí falei para o moço da banca, eu tenho existe um cientista russo que descobriu que determinadas numerologias ativavam o inconsciente das pessoas, porque ele estava me comentando que flores mudam toda a energia da casa. Nossa, muda mesmo, sabe?
Daí eu disse, tu gosta, tu é interessado por energia, tu acredita em energia? Dele, eu acredito. E daí eu falei pra ele sobre o 520, dinheiro inesperado. Sabe o que ele me... Daí depois uma semana, eu voltei lá e pensei assim, ele não deu muita bola, vou lá perguntar pra ele se ele fez. E levei um bilhete pra ele em forma de coração, escrito tudo é possível, 5197148 e mandei e escrevi dinheiro inesperado 520. Entreguei pra ele, perguntei, tu fez o 520? Daí ele saiu. Eu fui pra casa, fiz, contei pro meu namorado fez o 520 e logo ele conseguiu um emprego. E eu, sério, muito fluxo de energia, muito legal, é impressionante. Não, eu Jana, tenho uma tem a amiga. Michelle aqui que escreveu, ó. Ah, Acredito que a gente receba o que é do nosso merecimento. Eu também acredito mesmo nisso, assim. exatamente. É verdade? Mas às vezes a gente não se acha merecedor, esse é o problema. E aí a gente não vai receber, sabe? A gente às Entendi. vezes fica se achando, se boicotando por baixa autoestima, por não se valorizar, porque achar que é, porque se achar pouco, se eu me acho pouco, eu vou ganhar o quê? Pouco. Então, Aham. às vezes a pessoa nem se liga que ela é ele é um auto boicotador. Ele tá sempre se Hum. boicotando, né? A pessoa às vezes não se dá conta, os de fora que percebem que a pessoa sempre faz um jeito de se boicotar, sempre dá um passo direto naquela direção que já deu errado antes, ele vai lá e faz de novo, né? E eu não sei, depois que eu comecei a usar Nem sabe o ler botão. Consciêncios, parece que as coisas para mim fluem mais rápido porque eu vou direto no que dá certo. O que que houve? Que tu chega A minha assim. mãe tá me colando aqui que o Júlio Sim. Florista está escutando, viu? Olha aí, ó. Júlio é prova viva do 520 que existe a possibilidade da gente vibrar na numerologia, gente. Isso é maravilhoso. Mesmo que você Tá, não mas acredite, acho que vale a pena a gente tá, só testar. que não é numerologia, assim, não é bem essa palavra, né? Porque é um Ah, código sim. numérico. Numerologia Ah, é é outro código estudo, numérico. Não, senão né? vão achar que a gente É está fazendo diferente. outras coisas. Sim, é um É. código, é uma sequência Ele ativa numérica de isso, algarismos sequência. que ativam o inconsciente das pessoas. Tá, perfeito. Sim, ele estudou isso. Ó, Ó, a lei olha do que fofo. retorno, você joga no universo e volta. É, com Verdade, certeza, pode total. ter Nossa. certeza. Uhum. E o que eu ia te falar? O Muito 520, certo. deixa eu te contar então uma história da minha amiga. Minha amiga estava Conta. no escritório e já tinha acabado o expediente, ela só estava esperando para ir embora. E Você quer... aí ela disse assim: não estou fazendo nada. Hum. Vai tapar aí, não. Não queria Não estou mostrar, fazendo. já que o Júlio tá aqui, eu queria mostrar. Ó, Júlio, que fofo, viu? Minha casa tá toda florida, só não consigo mexer aqui, senão cai o celular, dá toda uma função. Mas enfim, desculpa, Jana, pode continuar. Não, e aí a minha amiga ia desligar o computador, tudo, e a tela dela, no fundo, era 520, o plano de Imagina. fundo do computador. E ela disse: vou fazer 520. Aí ela disse que ela ficou, enquanto esperava o horário para fechar, né? 520, 520, ativar 520. Aí quando ela desceu, tava chovendo, tava Hum, escuro, já era 6:30 da tarde, tava escuro. E ela viu no chão um rolinho, assim, que nem um cigarro enroladinho. E ela é, disse: eu nem sei porque eu me abaixei, para que eu vou. Primeiro que eu não fumo, segundo que nojo, né? Vai pegar uma coisa do chão que parece um cigarro. Mas ela disse: eu peguei, era 2 notas de 50 enroladinhas assim no imagina, tubinho. imagina. Ela disse: Eu vou te nossa, falar não uma acredito. Ela veio me coisa. contar, Eu ela vou te veio me contar. contar correndo, Imagina. assim, tu nem acredita. Guria, eu uma vez estava vibrando tanto no 520 que recebi R$ 550 de algumas, de um trabalho meu, enfim, Tu foi nem te lembrava. fechadinho. 520, 500. E claro que não é o 520, 520, né? 520, isso, 520, isso. é impressionante. É E tem impressionante. vários números, viu, pessoal? É só botar na internet números de Aham. Grabovoi e vocês podem pegar listas, inclusive para coisas de saúde. A gente pode colar no corpo em cima do órgão que está doente, com Uhum. esparadrapinho. Quando a gente vai num lugar meio pesado, a gente pode botar um esparadrapo com um número no umbigo, um número de proteção. Eu gosto muito do 213, que é harmonia geral. Então, ele também é protetor, mas Ah, ele eu é vou te, harmônico de todas as não, questões. Hã? vou te mostrando aqui, eu vou caminhando e te mostrar. Pode continuar falando que depois eu vou te mostrar uma coisa aqui de casa. Tá. E eu sempre tenho uns números os mais curtos que
eu decorei mais fácil, né? E dizem também que os mais curtos são mais poderosos, né? Eu, Então, esses números, se eu tô na rua e tô com medo, que veio alguém meio suspeito perto de mim, né? Sei lá, aí eu começo já 213. Tem um outro, eu fiz um curso, né, de tecnologia de Grabovoi. Aí tem uma sequência, tem uma equação também que é E igual a V vezes S. Essa é de proteção. Então, às vezes, tu escreve na tua mão e vai de noite. Ah, eu saio tarde do trabalho e tenho medo. Aí tu já vai mentalizando aquilo ali. E eu já arrumei. Tu não arrumou uma coisa esses dias eletrônico também, que tu botou o número de concertos de eletrônicos? Eu arrumei meu computador, assim. Eu colei o número de concertos de Ai, tu nem eletrônicos. sabe. O meu computador deu problema aqui em casa e eu comecei, meu Deus do céu, o computador não tinha dado problema nunca na vida. Daí o Max Trainer, que é o meu treinador, eu acho que ele tá por aqui porque ele tinha entrado. E tinha aula do Max e eu, meu Deus, já tava pronta aqui, tinha que correr pra aula do Max e eu, meu Deus, tudo é possível. 5197148, sabe? E o computador funcionou e nem tive que mandar pra assistência nenhuma, assim, é impressionante. Outro que é E. bom é o 741, né? 741 é solução imediata, que é para Ah, resolver sim. as coisas rápido. O que que tu tá Já não sei. mostrando aí? Não, eu não, na verdade, eu não sei o que aconteceu, que ele virou pro. A câmera virou sozinha. Ah, tá. Eu Deu. só queria mostrar aqui pra vocês o que eu fiz na minha casa, assim, tá invertido pra vocês, mas depois, se quem quiser, me segue ali no Insta, me manda mensagem ou pesquisa na internet. Eu botei aqui, ó. Minha mãe botou saúde perfeita e botamos também aqui embaixo aumentar a Mais imunidade. para baixo. É que fica invertido pra vocês, né? Sim, sim. Então, aumentar a imunidade. E toda vez que. Ah, se eu tiver que sair para ir para ir no supermercado, vou ali, olho na porta, vibro nos números rapidinho ali e já faz toda uma diferença, assim, impressionante. É, E eu, no estamos caso, o que eu tenho na realmente minha porta. Opa, desculpa. O não que eu capaz tenho na minha porta é o Oponopono. Eu tenho a plaquinha do maravilhoso. Oponopono na minha porta toda vez que eu saio de casa, eu já faço para sair protegido. Sim, é impressionante. O Ho'oponopono é um mantra de cura do perdão, assim, que, nossa, vale muito a Tá. pena, né? E já que a gente estava falando em abundância, queria falar que tem florais para isso também, para florais para abundância, inclusive florais chamados abundância. Tem um que é celebração da abundância, tem outro que é fórmula da opulência. Todos esses florais, tem fórmula da prosperidade também de Saint Germain, que fazem a gente dissolver nossas crenças limitantes que a gente tem Ai, com ótimo. relação a dinheiro, com relação a ter, com relação a merecer ter aquilo que eu gostaria de ter. E não é assim, eu vou esbanjar. Ao contrário, porque trabalha a valorização do dinheiro, porque tu ver o dinheiro com utilidade e valorizar ele é também abundante. Então, as pessoas também que desprezam o seu dinheiro, querendo dizer, eu sou desapegado, isso também não é abundância. Tu tem que valorizar ele e usar ele bem. O Rafa tá falando tônico flower, ele é um quântico. Eu acho que. Isso não é esse que tá aqui. Ah, não, tá o Neurotox. Mas eu tô tomando. O tônico flower, ele é para essas questões da gente ficar meio chateada, meio em depressão, meio triste, que muitas pessoas estão na quarentena. Mas ao mesmo tempo Aham. ele é considerado o quântico da prosperidade, porque amplia a nossa visão das oportunidades. A gente enxerga mais a luz no fim do túnel e o que a gente pode fazer para alcançar nossos objetivos. Mas tem outros florais, né? Tem florais de Minas, Saint Germain, de Bach, que podem fazer um composto para tratar, por exemplo, o teu bloqueio da abundância. Qual o teu bloqueio para tu chegar no teu ponto que tu quer? O que é a timidez? A timidez também trava a gente não mostra o nosso trabalho. É baixa autoestima, tu não confia no teu taco, tu acha que é feio, o que tu faz não é tão legal, e aí tu não mostra, né? Por exemplo, tu sabe, eu comecei a fazer tomates florais porque eu não falava em público. Então, Imagina. como que eu vou fazer uma entrevista de emprego? Vou vender meu peixe? Se eu tenho timidez, se eu me acho um cocô, não vou vender meu peixe, não vou me botar na vitrine para alguém se interessar pelo meu trabalho. Então, isso faz diferença também para a gente alcançar e ter sucesso, né? É bem interessante. E é uma questão, assim, que as pessoas às vezes entendem que floral é só para questão emocional. Só pensa assim, ansiedade, insônia e depressão. Mas não é.
Porque tu tratando a pessoa, que nem tu falou, tu tratou para uma coisa que era só para tu passar no concurso. E olha quantas coisas vieram junto pelo sim, fato de tu ter total. mudado a tua relação contigo mesma. Total. Tu começou a Nossa. correr, tu correu maratona. Eu nem corria, né? Eu comecei a correr quando eu tava estudando para concurso, né? E daí eu comecei a treinar e eu mesma me treinei, né? A minha vitória pessoal é que eu mesma me treinei para os meus 21 quilômetros. Eu não sugiro para ninguém fazer isso, mas fui num cardiologista e fui numa Nutri e eles foram sensacionais, assim. Claro que depois eu busquei recursos, hoje eu tenho uma pessoa que me orienta, enfim, né? Mas eu foi uma coisa desencadeando a outra, né? E também aquela Olha, questão, né? A gente vai buscando recursos que a gente nem sabe, né? Uma coisa que eu bato na tecla é que as pessoas têm diversas vocações dentro delas, elas não têm só uma. Eu não sou só pedagoga, psicopedagoga e pós-graduada em psicologia infantil, sabe? A gente é muito mais. Talvez a minha formação seja essa e o meu trabalho em si, realmente o que eu amo seja essa parte. Mas a gente é abundante, o universo é abundante. Quando tu começou a falar de abundâncias, eu lembrei do número, né? Anotem aí, abundância financeira, que é 318, 318 79. 798. Olha só, a Michi perguntou se o floral Ah, funciona mesmo sem acreditar nele, né? Ou tem que acreditar para bah, tomar o floral. não tem que Não, acreditar em gente. nada. Porque se os Tu tem só animaizinhos que ir. tomam, Por como eu os fui, né? animaizinhos Nossa. tomam e melhoram muito mais rápido do que a gente. E eles nem Uhum. sabem o que estão tomando. Bebês recém-nascidos com cólica, que não conseguem mamar ou que trocam o dia pela noite, tomam e não sabem o que estão tomando. E eles melhoram um monte. Tem estudos publicados, tem artigos. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu envio. Artigos feitos em ratos, em gatos, em camundongos e que mudou os exames de sangue, os exames clínicos dos animais. Inclusive, tem um estudo que fizeram o mesmo teste que eles fazem para produtos para medicamento controlado, para ansiedade, fizeram o mesmo teste, só que no lugar do medicamento controlado botaram o floral. E funcionou, e foi feito em camundongos, esse, se eu não me engano. Imagina. Então, não é que o bicho não sabe o que ele está tomando, ele não é racional. É colocado na aguinha dele, um grupo tem aquele floral na aguinha e outro grupo não tem. É 318, Isso. espaço, tem um espacinho, 798. Sete. Tem uma É, pausinha e depois continua. É esse número mesmo. e é esse número mesmo, e tu pode falar bem devagar, que nem a Jana falou, ó, 318 798. E o É. 520, anota aí, Pedalete Café. Tem Maravilhoso esse quando a café. gente procura esses números na internet, vocês vão ver que tem uns que tem um espacinho, tá? E aí vocês têm que fazer um intervalinho maior ali, e aí continua. Aquele espaço não é por acaso, ele tem uma pausinha ali. Não sei por quê, mas o Grabovoi que sabe isso. Ô, Jana, complementando a questão da Michelle, é o seguinte, Michelle e o resto do pessoal. Eu fui fazer a terapia floral com um desejo de curiosidade mesmo, enfim, né? Pelo fato de estar naquele processo de estudar para concurso público, que não é algo fácil. Então, assim, e adorei, né? Me encanto pelos florais. O interessante é a melhor parte, eu acho, do floral em si, de uma terapia floral. Primeiro, é que os florais são específicos para a pessoa, né? A Nilza perguntou onde encontra os florais. Nilza, os florais são específicos para cada pessoa. Então, por exemplo, para ansiedade, ela vai Tem fazer os um para tipos de ti. ansiedade. Os tipos de ansiedade, O que enfim, que são. deixa a pessoa ansiosa? Qual é a situação que deixa a pessoa ansiosa? E aí a gente manda fazer na farmácia de manipulação. Tem várias farmácias em Porto Alegre que tem. Eu não sei se ela é de Porto Alegre também, mas Ela é. outros estados também tem. E o que eu mais gosto dessa questão do floral, que não é só ir comprar o pronto, né? Que a gente já conversou sobre É. isso, é de que realmente esse aqui, o Consciências para Clareza Mental, assim, olha, esse aqui é o que eu levo comigo para sempre, assim. E já esses das outras formas a gente vai indo, né? Porque eu acho que o ser humano vai evoluindo, conforme tu vai evoluindo, tu deixa coisas para trás
e começa Olha a ali, ó. ver daqui para A frente. Michi perguntou se esses que compra pronto não devem ser tomados. Não é isso. Aqueles lá são gerais. Ah, Então, sim. eles não vão tratar a Michi, entendeu? Eles vão tratar todas as pessoas que têm, por exemplo, se vai pegar um floral de medo, todos os tipos de medo. Então, ele vai dar tiro para tudo que é lado. Vai ajudar uma Uhum. pessoa que está passando por medo? Provavelmente vai. Mas se ela tivesse um floral feito para ela, do medo dela, talvez não precisasse nem botar tantas essências para não cobrir tanto o espectro do medo, botar direto, certeiro, assim, aquele medo que é o da pessoa, se tá ligado a algum trauma, um medo de repetir um padrão, os ancestrais, tudo isso a gente considera no floral, e aí faz o floral específico, e aí com certeza o efeito é muito mais direcionado e mais rápido. Mas não quer dizer que aqueles lá prontos não vão funcionar. Uma vez eu fiz um para minha mãe, o floral, e aí dei para ela, e aí mãe, gostou? Ai, gostava mais daquele outro que tem umas florzinhas desenhadas. Ela gostou mais do pronto. E aí eu disse, Hum. obrigada. Ela disse que notou mais resultado para parar de comer por ansiedade no outro que eu comprei pronto, que ela disse que o rótulo é cheio de florzinha, do que aquele mandado fazer. Então Mas depende da pessoa. Mas e de funciona. repente, Tem casos que pessoas param de fumar com aqueles florais, que pessoas começam a dirigir, que tinham medo de pegar a direção, aí ajudou. Mas com certeza, quando é uma coisa específica, o efeito vai mais rápido. E aí é a cura, né? Não é só aquela situação. Vamos tratar toda essa tua problemática aí, que nem e Cris, a Clarissa falou. A Clarissa tratou por uma coisa, mas deu um equilíbrio no resto do organismo também. Tanto que uma dermatite que nem era o foco dela, ela conseguiu curar. e também com o Grabovoi, né, Jana? Eu acho que esse, Sim. Todas claro, as o ferramentas floral ajudam. é impressionante, né? Eu tava pensando também nos óleos essenciais que eu uso de vez em quando, assim. Eu gosto bastante. E esses dias eu tava indo fazer uma reunião online e coloquei aqui para sentir esse aroma. Ele era de capim-limão. Nossa, me senti muito bem. A Nilza Muito está bom. perguntando se tem floral para dormir melhor. Mas tem muito, maravilhoso. Tem, olha, eu já vi pessoas, sabe o que é as pessoas virem assim com os olhos cheios de lágrimas, pegar a mão da gente e dizer, ai, muito obrigada, Ah, eu nunca mais sei, eu vou quero pegar a nada. tua quando passar a pandemia. Porque as pessoas estão tendo muita insônia. E uma coisa muito triste, eu sei, eu já tive insônia. Já tive períodos de insônia. E dá vontade de chorar, porque quando vê 3 horas da manhã e tu não dormiu ainda, e daqui a pouco tu tem que Uhum, acordar, e aí mais nervoso tu fica e mais tu tem insônia. Então, uhum. a insônia está muito relacionada com medo, porque é como se fosse. Imagina se a gente fosse um bicho numa selva e tivesse um predador. A gente não Deixa eu consegue. Ah, vou escreve anotar ali, aqui para Grabovoi. pessoa. Aham, pode deixar, peraí. Pode falar, Jana. Imagina assim, quando a gente está num lugar que a gente não está à vontade, ninguém consegue relaxar para dormir, fechar o olho e se entregar. Que nem gato. Gato, dependendo do lugar que ele está dormindo, ele dorme meio acordado, né? Porque ele já sabe que qualquer barulhinho ele vai ter que dar um pulo e Uhum. fugir, né? Então, a insônia está muito ligada a medo. Essa preocupação que a pessoa tem com alguma coisa, com o futuro, com algo que está acontecendo, mas ligado sempre na energia do medo. Por isso a pessoa não relaxa para dormir. Hum, E aí a gente pode ótimo, tratar isso também, com perfeito. certeza. Jana, uma outra coisa. Faz alguns anos eu estudei sobre a influência das cores na energia das crianças, né? Desenho, interpretação, e Legal. cores, interpretação das cores nos desenhos infantis. E daí, nesse meio de pandemia, assim, eu não sei se vocês também tiveram altos e baixos. Tu teve uns altos e baixos, assim, no Eu início? tive, eu tô no baixo agora. Ah, vamos lá, cadê? Bota um floralzinho, amiga. Não, Vamos lá, vamos mas é uma botar o coisa assim, Grabovoi. ó, pessoal. Não é que a pessoa não vá assim, eu conheço tudo isso e nunca mais eu vou passar por nada. Mas a Ah, gente sim. passa, mas dura muito menos do que durava antigamente quando a gente não usava essas coisas. A Ah, gente com sabe para certeza. onde correr. A gente sabe. Eu já abri meu floralzinho, já abri dois ontem não. Quinta na live, eu já abri na hora e já comecei a tomar, porque não estava muito legal com umas coisas que aconteceram, mas a gente consegue sair do fundo do poço ali, ou também nem chegar lá no fundo e já Nem sobe. chegar, nem chegar. Eu acredito que nem E chegar. porque altos e baixos são normais. O problema, olha só, eu adoro essa frase. O problema é obrigatório, o sofrimento é opcional. Então, o problema vai acontecer. Como eu lido com esse problema é que vai fazer
eu me Total. sentir melhor mais rapidamente, né? Eu passar por isso mais rápido, ou se eu ficar remoendo, 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 como eu tenho pacientes que são intransigentes, eles não querem ampliar e pensar um pouquinho diferente, deslocar da sua zona de desconforto, não é de conforto, é desconforto. Mas a pessoa tem tanto medo de mudar, ela prefere ficar numa situação ruim do que Que se loucura. mover para tentar mudar. Então é isso que a gente está trabalhando também, né? Tem pessoas que estão tendo que se reinventar e não querem, tem uma resistência muito grande a mudar. Porque eu É, aprendi assim, eu nasci assim, você sempre assim, imagina, Gabriela. É a síndrome de imagina. Gabriela. Imagina. Quando eu falei sobre as cores, eu comecei a perceber, assim, querendo ou não, a influência das cores ativa também o estado emocional das pessoas. Não quero dizer que uma pessoa que use preto vai estar sempre deprimida, mas eu acho que a gente pode se elevar. Então, nesse período de pandemia, eu só estou buscando roupas claras que realmente abram e ampliem os meus horizontes, assim. Tô tentando vibrar nisso, assim. Ou se, por exemplo, uso uma blusa preta, coloco uma jaqueta colorida, sabe? Acho que a gente tem que Aham. vibrar muito nessa energia de coisas e fluxo de energia que são recursos simples que a gente pode alcançar. Outra coisa também é que eu gostei muito sobre abundância, é que eu faço parte e tenho um grupo de 21 dias de abundância do Deepak Chopra. Então, eu acho que é muito bom, né? Muito bom. E existe no YouTube também afirmações para o dinheiro, afirmações sobre abundância. Daí fala, eu abro minha mente para o dinheiro flui em minha vida, enfim. É um homem falando e tem pro amor também, sabe? E achei Ó, o Rafa demais. acabou hoje, o dele, 21 Querida, eu dias. também! Que legal. Só que a gente não tá no mesmo grupo, eu fui catar o Rafa ali, não. Tá nesse de abundância. Isso aí, Cris. Tem que vibrar na abundância. Eu digo assim, ó, vibre na abundância, se desapegue de coisas materiais, coloque fora as suas coisas. Que nem eu Sim, porque disse, olha né? só, abundância é muito mais do que bens materiais, né? Total. Abundância de oportunidades, abundância de parcerias, abundância de alegria. E o dinheiro é consequência. Na verdade, se tu Uhum, não tá vibrando no fluxo do universo, se tu não tá legal contigo mesmo, não vai vir as coisas boas para ti. Não vão uhum. vir. Sobre esse negócio do Deepak Chopra, quem quiser ir lá no meu feed também, gente, eu publiquei 7 dias seguidos as 7 leis espirituais do Ah, que sucesso e show. botei florais que trabalhavam aquelas questões daquelas 7 leis do livro do Deepak Hum. Chopra. Acho que acabou a semana passada, Ai, a show. sétima lei. Aí eu botei lá, tá nos destaques também lá em cima dos stories, tá ali separado para quem quiser Ah, ver. bem legal. Ficou bem legal, o pessoal gostou bastante. O pessoal comentou tudo, né? E tem o pessoal que já diz, preciso desse floral, esse floral na veia, esse que eu tô precisando. Sim, É ai, bom, que né, que o show. pessoal reflete sobre as suas atitudes, né? Sim. Ai, que coisa boa. Bem legal. E tu também utiliza, assim, essa influência de cores ou tu não dá muita bola? Como é que tu faz, assim? Ai, menina, eu tenho eu tenho umas fases assim, ó, eu adoro verde. Então, eu inventei que a minha casa Esperança e tinha tranquilidade, né? Saúde do também, arcanjo né? Rafael, que é o arcanjo da cura. Mas eu nem tinha me ligado quando eu escolhi. É porque eu gostava de um verde tipo azeitona, aquele assim, não é oliva, é Aham, mais claro, sabe? sim. E aí eu tinha na minha casa uma parede pintada daquele verde. E aí quando eu me mudei, eu comecei a procurar. Num dia eu me enlouqueci que eu tinha que achar um papel de parede que fosse com verde. E eu achei um com verde e dourado, assim, riscadinho, assim, sabe? E aí Aham. quando eu escolhi tudo, depois que eu me dei conta, o raio verde da cura, que é do dia que eu nasci, que é da quinta-feira, do quinto raio, é o verde dourado, não é nem só verde, é verde dourado. Então eu fiz. E aí no meu quarto, eu sempre quero cores rosa e com lilás, assim, sempre. Ah, E aí legal. uma moça veio aqui em casa fazer um reiki na minha casa quando eu me mudei, né, para fazer uma limpeza, assim, né, no ambiente. Ela disse assim, olhou pro meu quarto e disse: "Adorei o teu quarto da mestra Rovena com Saint Germain". Imagina, E eu fiquei assim, eu disse, não tinha pensado nisso. Ela, ai, imagina. adorei essa combinação. Que legal, né? Muito show. E tu Eu achei sabe que o muito. lilás, ele transmuta, né? Então, Sim, ele que chama transmuta a violeta. energia negativa em positiva. Então, é maravilhoso. E rosa do amor, né? Vibra no amor, é isso Vamos. aí.
A do Michelle chakra perguntou cardíaco. sobre orgonites. Tu conhece, Joana? Amo. Quer ver? Cara. Olha aí. Então, enquanto a Jana vai buscar, eu vou falar. Eu conheço, Michelle, acho que é bem legal e tem o seu. Olha só que demais. Esse Olha, aqui é um, show. esse aqui é um guardião negro, como diz o Darlan. Darlan é um rapaz que eu não sei agora de onde que ele é. É lá de cima. A Michelle pensou que ela ia nos pegar, né, com essa pergunta. Eu nem sabia que ela ia perguntar sobre orgonites. Mas ele fez específico pra ti? Como é que funcionou? Como é que foi? Não, eu sigo ele no Instagram e ele faz uns até do tamanho da gente, assim, faz dos Nossa. chakras, faz Ai, dos cada um com chakras uma eu já vi, achei mensagem. maravilhoso. Nossa, muito legal. E aí Organizou. eu ouvia e um dia tinha uma promoção, acho que era Black Friday, que não tinha frete, é porque ele é de longe, não sei se ele é do Espírito Santo, é de um lugar lá pra cima. E aí eu peguei e disse, agora eu vou querer, eu vou me dar de presente. Aí eu comprei aquele ali, eu tenho paixão. Eu tenho uns outros, esse aqui, tá, coitadinho, tá meio apagado, Muito é legal. verde. Esse aqui foi uma aluna minha que fez. Eu tenho de Oh, colarzinho também, eu tenho pingente, dois de ah, pingente que de show. pendurar. Quando eu vou num lugar meio pesado, numa reunião assim que pode não ser muito legal, eu já boto. Às vezes nem combina, não tô nem aí. Às vezes boto por dentro, assim, fica só aquele Hum. cordão grande assim aparecendo, assim, eu não tô nem aí. Eu tô Mas é protegida, é isso impressionante, que importa. mas é que é impressionante esses recursos naturais, né, das pedras, óleos essenciais, eu acho maravilhoso. Uso Deixa eu te óleo contar essencial para então lavar. do orgonite. Eu tenho um equipamentinho chamado biorressonância, só que o Hum, meu é manual, tá? O aurímetro. E ele vira assim quando a pessoa tem ressonância, quando dá problema daquilo ali, ele fica reto. A pessoa tá aqui na minha frente, eu passo na frente dela. Se ele virar assim para ela, aquela anteninha virar assim, é porque tem ressonância. Aí eu tava fazendo de uma menina medida a radiação na aula hum, lá de Pelotas e deu bem forte assim para ela. Ela trabalhava com computação, ela é física, além de farmacêutica, tudo. E aí tá, daqui a pouco uma menina passou por perto da gente para largar um negócio no lixo e o ah, negócio virou pro neutro de volta. E aí, quando a menina passou, voltou de volta. Aí eu disse, gente, o que aconteceu que ele virou de volta e voltou? Aí ela disse, foi a Tati que passou aqui. Quando a menina se virou de frente, ela tava com um orgonitezinho aqui, ó, no colar dela. Ela só ah, passou na frente, neutralizou o campo que ela formou, neutralizou a radiação da colega. Aí a nossa, que gente loucura. pegou, botou no pescoço da colega que eu tava medindo e não deu mais radiação. Aí a gente tinha uns orgonites na aula, pequenininho, que a minha Ah, aluna fazia, que um quebrou e a outra colega levou para ela medir com um pêndulo se ainda funcionava, se ela podia ter aquele manter ele, ou se tinha que jogar fora porque ele quebrou a pontinha. E hum, aí a gente pegou e botou assim, botava numa classe e media a radiação. Botava mais longe. Gente, o negócio era pequenininho desse tamanho e o raio era de vários metros que ele protegia, ele neutralizava a radiação. Imagina um grandão daquele ali. imagina. A gente Nossa, bota perto da porta para neutralizar as energias negativas que quando alguém entra na nossa casa, às vezes tem que chamar alguém para consertar uma coisa, né? Alguém que pode estar meio coitado carregado, já neutraliza ai, ali perto da porta mesmo. ui, ai, caiu. Ai, Mas passou. Eu queria tá, mostrar aqui, na verdade, para vocês o meu cantinho. Ai, que tá no um cantinho aqui mas tá sobre. mostrando o teto. Ai, é que eu não tô conseguindo fazer as coisas. Peraí. Tá, um cantinho aqui que eu botei umas flores, dá pra ver? E eu botei aqui uns Sim, cristais, ó. Que é um cantinho onde eu tô trabalhando ao lado eu acho do que virou. computador. Eu acho Trancou? que virou a tela. Ai, Não virou. virou a câmera. Peraí. Deu, Botou agora até deu. Ficou filtro preto e ainda branco. isso aqui, meu Deus. Ai, gente, não sei fazer live. Minha primeira, né? Olha aqui, saiu um filtro, guri. Para de Tá, mexer, menino. Daqui a pouco vai tá. cair. É, eu vou Vai parar de cair mexer o a Instagram vai conexão. tirar do ar e tu vai perder toda a Olha gravação do ali. negócio. Tá, não, mas Aí deu. resumindo, Deu, então, agora deu. eu nesse meu período de quarentena, onde a gente trabalha mais online, né, que eu estou com os atendimentos online, eu deixo, assim, uns cristais que eu nem usava mais, assim. Te digo que a gente começou, ó, tem gente rindo aí da live, mas pelo menos a gente tá se divertindo pleno domingo, né, gente? E, enfim, e a gente vai mudando o fluxo de energia, assim, né? Eu tenho colocado, às vezes, alguns sprays, assim, em casa, para deixar a casa cheirosa. Então, acordo e já vou borrifando a casa toda para mudar a Isso é muito energia no bom. dia, assim, né? Enfim. Isso é muito bom.
Eu queria aproveitar, ó, já quase na hora já. Queria Ai, aproveitar para passa falar para o rápido. pessoal do curso dos Florais de Minas, já que teve gente que perguntou aí dos florais. Gente, eu vou dar um curso que vai ser dia 20 de junho, no sábado que vem, online ao vivo, que dá para a pessoa interagir, fazer pergunta e tudo, né? Mas também vai ficar gravada a aula para quem não puder assistir nesse dia. E vai ter, é um curso que se chama Florescer nos Florais de Minas, Felicidade faz bem para a saúde. Ai, que E aí nós vamos demais. falar de todos os florais de Minas, todos os produtos que os florais de Minas têm. E quem fizer o curso, como eu sou professora credenciada, além de receber o certificado oficial dos florais de Minas, vai receber um livro em PDF com todas as fotos de todas as flores, com a descrição de todos os produtos. E ó, o Rafa tá falando que vale a pena. E eu tô Querido. fazendo um valor assim, bem acessível que é para o pessoal poder multiplicar isso, sabe? Passar adiante, quanto mais a gente multiplicar esse bem-estar, todas essas coisas que foi a ideia da gente fazer essa live, para a gente contar que existem recursos simples que podem ajudar a gente no dia a dia, que às vezes a gente não conhece. Ó, um simples número que a gente repita, que a Imagina. gente mentalize, que a gente escreva na agenda. Quando eu não tô legal, eu pego minha agenda naquela página e começo. Sei lá, 741, 741, 741, vou escrevendo de cima a baixo. Tu também faz isso, né? Tem uma Faço folha aí muito. que tu fica Eu escrevendo um não, monte de vezes não aquele sei se número. nesse meu caderno aqui tem 520, deixa eu dar uma olhada. Eu não preparei isso para live, mas eu tenho um caderno só de Eu escrevo Grabovoi. no box também, no Deixa eu ver. bafinho do chuveiro, eu escrevo os números que eu quero. Então, tá perguntando quanto É, que é o curso. Assim, ó, o curso era 440, tá? Um curso com certificado de 30 horas. Tem vídeos, tem 4 apostilas, tem o livro e tem o certificado oficial, além da aula ao vivo e online, tá? Ao mesmo tempo, ali para a pessoa interagir. sim. O... E aí eu tô fazendo na quarentena para o pessoal fazer mais o curso para Ai, vai poder cair de novo. multiplicar, ampliar os seus rendimentos, também ajudando outras pessoas, poder agregar esse valor ao seu trabalho. Estou fazendo 260. Mas, como eu sou boazinha, sou Uhum. ótima, eu fiz um Combo, cupom combo. específico para essa Ai, que bom. live, Ah, chamado legal. Felicidade 2020. Quem entrar lá vai ter um desconto ainda em cima dos 260, vai pagar só 240. E é só Show. entrar lá na minha bio e clicar lá em Florais de Minas, no link da bio, e botar o cupom lá onde pergunta: você tem um cupom? Escreve Felicidade 2020, tudo junto, que vai entrar o desconto. Tá bom? Fiz especificamente porque a gente vai fazer essa live. Vai ser válido esse cupom até terça-feira. Para quem Ai, quiser se ótimo. inscrever, não perde. Não Ai, perde, obrigada, Jana. tá bom? E qualquer pessoa pode fazer, viu, gente? Tanto para uso pessoal, para resolver seus perrengues, quanto para ajudar os entes queridos, os pacientes ou os parentes mesmo que estão precisando. Todo mundo dentro de casa, trancado aí, querendo se matar. Sim. Vamos borrifar uma coisa aí no ar e vamos harmonizar É, todo mundo, isso aí. né? Vamos Tu ia falar do vibrar na reiki também, abundância. né? Tu não ia falar É, do reiki? então, tu tinha me indicado fazer reiki na época, assim, eu até fiz uma vez. Mas também fiz uma sessão de reiki online, né? Na verdade, reiki à distância, que a gente chama. E achei maravilhoso, assim, eu acho que todo esse fluxo de energia. Ai, tá mal? Coloca no Google uma meditação, tenta vibrar em outras coisas, coloca, muda a posição dos teus objetos dentro de casa, coloca uma roupa com uma roupa clara, vibra nisso, use alguma coisa que tu não tem costume de usar. Eu tentei pegar bastante objetos que eu não usava mais, entende? Que ficavam guardados, enfim, eu acho que a gente tem que fazer a energia fluir, sabe? E a energia só é fluida quando a gente tem movimento, faz movimento, sim. E a Clarice, o pessoal vai publicar durante essa semana alguns Ah, é. terapeutas, algumas pessoas que trabalham com essas técnicas, para vocês poderem conhecer. O Rafael é um que trabalha com os registros akáshicos. Aham. Quem quiser saber mais tem que perguntar para ele. Eu não sei direito explicar, mas eu já fiz e adorei. E também abre nossos caminhos dos bloqueios que a gente tem, também da abundância ou de alcançar o que a gente quiser. Então, ela vai fazer depois umas postagens para divulgar essas pessoas que podem fornecer esses recursos, reiki à distância, Aham. registros, florais, essas questões todas aí. É, eu consegui também com uma marca de chás maravilhosa. E Tu falou que tá também tomando chás, né? tô, guria, muito bom, né? Um Ai, chazinho muito assim, bom. de noite.
de tarde, enfim, eu acho que é um recurso. Ai, faltam 28 segundos, 27. Depois a gente vai ter que fazer outra live, então. Quem gostou, continua dando like. E eu acho que é isso, gente. Já estamos em. Muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito Obrigada feliz. eu por tudo, E viu? adorei. Acho que ajudou bastante gente aí com ideias. Agora vai sair Ai, todo mundo tomara. a usar esses Vamos, recursos. vamos vencer, tá bom? Então, Beijo, fiquem com obrigada. Deus. Obrigada eu. Também. Tchau, tchau.